Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo vou te mostrar como os 12 apóstolos de Cristo morreram, mas antes, já peço seu like e se inscreva no nosso canal, para não perder nenhum vídeo. Vamos lá. Pedro era o mais velho dos apóstolos, e aquele a quem Jesus explicitamente lhe deu algum tipo de liderança. Depois que Cristo morreu, foi Pedro quem liderou a missão entre os que permaneceram. Seu trabalho missionário continuou até o dia em que foi morto 68 anos após o nascimento de Cristo. Depois que Jesus foi morto, o apóstolo continuou sua missão por mais 35 anos. A morte dele foi semelhante à de Cristo, na forma como aconteceu. A tradição diz que ele foi crucificado em Roma, mas ele pediu para ficar de cabeça para baixo, pois o mesmo não era digno de morrer igual a seu mestre. André é irmão de Pedro o pescador. Antes de conhecer Cristo, ele já era seguidor de João Batista, mas quando conheceu o Messias, não hesitou em se juntar a ele em pouco tempo. A tradição mostra que André também sofreu muito antes de ser crucificado na Grécia. Ele estava em missão na província da Acaia, onde foi crucificado. Só que desta vez é uma cruz em forma de X. Séculos depois, seus restos mortais foram encontrados e levados para a Escócia, onde o navio afundaria. Portanto, até hoje ainda existe uma ilha chamada Santo André. João foi o discípulo mais jovem que Cristo teve. Acredita-se que Jesus tinha entre 17 e 20 anos quando foi crucificado. Irmão de Tiago, outro apóstolo, esse jovem teria sido jogado vivo em óleo fervente, mas não sofreria nada. Depois disso, desempenhou um papel importante no cristianismo, escreveu vários livros considerados sagrados, incluindo o relato do juízo final, descrito no livro do Apocalipse. Acredita-se que ele tenha morrido de causas naturais em Éfeso com cerca de 100 anos de idade. Filipe, a história da morte de Filipe é intrigante. Até hoje, não está claro como o discípulo, que continuou sua missão nas regiões asiáticas da Frígia e Hierápolis, morreu. Há relatos de que ele morreu de causas naturais, mas outros estudiosos acreditam que ele morreu por enforcamento, apedrejamento e até crucificação em Hierápolis. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, cumpriria sua missão na Anatólia, Etiópia, Armênia, Índia e Mesopotâmia. A maneira de sua morte também causou polêmica e confusão, pois há mais de uma versão da verdade. A tradição da Igreja Católica diz que ele foi jogado no mar vivo em um saco depois de ser chicoteado. Há outras informações de que ele também foi crucificado. Há outras fontes externas, que também cita, que teria sido esfolado vivo, e depois decapitado, mas não se sabe ao certo. Mateus, está registrado que Mateus continuaria sua missão onde viveu com Cristo. Os apóstolos viajariam pela Pérsia, Judéia e Etiópia, sendo mortos nesta última. A causa de sua morte deve ser facadas. Outros, porém, acreditam que o ex-cobrador de impostos a quem Jesus chamou, morreria naturalmente. Seu túmulo está localizado na cidade italiana de Salerno. Tomé, após a morte de Jesus, o apóstolo, que ficou famoso nos registros bíblicos e se tornou sinônimo de ver para crer por seu pedido de tocar Cristo após sua ressurreição, viajou para a Índia para pregar. Há relatos de que ele morreu de uma flecha enquanto rezava, e sua morte foi ordenada pelo rei Mirapra da cidade indiana de Madras 53 anos depois de Cristo. Simão é um apóstolo pouco retratado nos relatos bíblicos, por isso, tudo o que se sabe dele é pura especulação, inclusive a sua morte. Alguns contam que ele teria sido morto em Roma, durante um massacre no ano 70 após Cristo. Tiago Maior, o pescador que tornou-se apóstolo, Tiago Maior, tem a sua morte relatada de fontes mais confiáveis. Ele teria sido morto pouco mais de 10 anos depois de Cristo. Ele foi decapitado em Jerusalém na mesma ocasião em que Pedro foi preso. Foi Tiago, o primeiro discípulo a morrer, em nome da causa cristã. Séculos depois, ele se tornou patrono da Espanha. Com a colonização de alguns países da América do Sul pela Espanha, Tiago passou também a ser padroeiro de muitas regiões do Chile, Peru, México e outras nações que passaram pelo domínio espanhol. Tiago Menor. Há dois relatos da causa da morte de Tiago. O primeiro diz que ele foi crucificado assim como Jesus, no Egito no ano de 62 após Cristo. O apóstolo tornou-se missionário na Palestina e no país onde foi morto.
Outra hipótese é que ele teria sido apedrejado até a morte a mando de Ananias, um sumo sacerdote, que queria que ele denunciasse alguns cristãos. Judas Tadeu. Depois da morte de Cristo, Judas escreveu uma das cartas presentes no Novo Testamento, são as chamadas Carta de Judas. Ele teria seguido a sua missão depois da morte de seu mestre, e pregado na Mesopotâmia, Arábia, Síria e Pérsia. Esse último teria sido o local da sua morte, de causas violentas, mas não especificadas. Judas Iscariotes é a única morte de um apóstolo que é relatada biblicamente. Judas Iscariotes se enforcou após trair Jesus por algumas moedas. O relato completo está no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículos de 3 a 5. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixem nos comentários o que acharam. Forte abraço e até a próxima!